meus queridos, bem-vindos a mais uma aula de filosofia. Sei que vocês estão me acostumados a ver como a professora de história e a professora de artes, mas vamos lá para nós ampliarmos nosso conhecimento. E hoje nós vamos falar sobre o quê? Sobre ética. O que é ética? Então a gente vai dar uma passeada um pouquinho nos temas que o nosso livro apresenta e vamos desmistificar esse tema tão importante no nosso dia a dia, todos os dias, certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente pensa em ética é se você já ouviu falar sobre esse termo alguma vez na sua vida. O que significa, como ela é aplicada, como a gente vê ela no nosso dia a dia. Na verdade, quando a gente pensa em alguma palavra, a gente vai pensar no que é essa palavra. Então, hoje a gente vai pensar o que é ética. Então, todos esses questionamentos são necessários para desenvolver um conhecimento ético e, sobretudo, possibilitar a prática da ética, certo? No nosso dia a dia. Certa noite, Marcos e seu filho Carlos saíram para pescar em um rio que ficava próximo à cidade onde eles moravam. Eles sempre saíam para pescar e Carlos gostava muito. Ele gostava de observar o rio, gostava do silêncio e de estar na companhia do pai. Naquela noite, contudo, Marcos estava um pouco preocupado, pois a pesca naquele rio seria liberada apenas na manhã do dia seguinte, às 6 horas. Mas Marcos não poderia pescar na noite seguinte, pois ele faria uma viagem a trabalho, de modo que lhe restava apenas aquela noite para pescar com seu filho. Então eles pegaram todos os instrumentos para a pesca, colocaram-nos no carro e seguiram para o rio. Como sempre, eles conversavam baixinho sobre muitas coisas, mas especialmente sobre os peixes que iriam pescar, grandes, gordos, bonitos, aqueles que fazem inveja a qualquer pescador. Certo momento, Marcos notou um leve movimento na linha de seu filho. O menino ficou atento e iniciou um movimento para fixar o anzol na boca do peixe e puxar a linha para o mais próximo do barco. Quando Carlos conseguiu trazer o peixe, contou com a ajuda de seu pai para puxá-lo para dentro, pois era um peixe muito grande que pesava uns 5 quilos. Carlos ficou muito feliz, dava pulos de alegria, mas percebeu uma coisa estranha. O pai só ficava olhando para o relógio. Então resolveu perguntar o que estava acontecendo. Marcos explicou que teria de devolver o peixe ao rio, pois ainda eram 4 horas da manhã e a pesca naquele rio só seria liberada às 6 horas, ou seja, somente dali a 2 horas. Carlos ficou muito chateado. Falou com o pai que não precisavam devolver o peixe, pois não havia ninguém ali por perto e que tinha visto o que eles fizeram. Até sugeriu que voltassem para o carro e deixassem o peixe escondido embaixo do banco. O pai explicou que sabia que ninguém estava vendo e que estavam sozinhos no rio, mas que não era porque ninguém estava vendo que eles iriam fazer a coisa errada. Ele disse ainda que quando se faz uma coisa certa, não se faz porque tem alguém vendo ou para alguém ver, e sim, se faz a coisa certa porque é a coisa certa que tem que ser feita, e assim a pessoa fica em paz com a sua consciência. O menino ouviu atentamente e decidido pediu ao pai que o ajudasse a devolver o peixe ao rio. Marcos ficou satisfeito e orgulhoso da decisão do filho. O problema ético. A história que nós lemos apresenta uma reflexão sobre um problema ético. O problema ético consiste em uma reflexão sobre algo que se refere à ética e que pode ser estudado a partir do conceito da ética. Pense na história que nós lemos. Carlos queria muito pescar um peixe bem grande e conseguiu fazer isso. O problema é que a temporada da pescaria naquele rio seria liberada apenas 2 horas depois. Carlos, muito astuto, tentou convencer seu pai de que não haveria problema algum em levar o peixe para casa, porque ninguém precisaria saber do que aconteceu. Seria um segredo entre os dois. Este é o problema ético. Levar o peixe para casa porque ninguém estava vendo ou devolvê-lo ao rio, fazer a coisa certa e ficando com a consciência tranquila. O pai de Carlos sabia que a coisa certa a ser feita era devolver o peixe, pois a regra é clara. A temporada ainda não estava liberada. Para o pai de Carlos, mais importante do que levar o peixe para casa era estar junto do filho, dividir com ele aquela bela experiência e, é claro, ensiná-lo a maneira correta de se viver em sociedade, ou seja, respeitar regras, normas e leis.
Então, o que nós podemos tirar de lição? Que a ética é a arte de viver bem com as pessoas. É o conjunto de regras adotadas por um indivíduo para que a relação entre as pessoas com quem convive seja agradável e pacífica e amistosa. Como a gente pode exercer a ética no nosso cotidiano, no nosso dia a dia? Muitas pessoas não respeitam direitos uma das outras e não sabem quais são os próprios deveres. Certos jeitinhos, embora pareçam inocentes ou gestos de esperteza para alguns, são atos de desrespeito ao ser humano, às normas de boa convivência e muitas vezes são os primeiros passos para os desentendimentos entre as pessoas. Esses jeitinhos que todo mundo costuma dar podem magoar as pessoas e na maioria das vezes demonstram desconsideração e egoísmo. Então, para a gente finalizar, a gente pensa no seguinte: ética ou comportamento ético não é só um conjunto fechadinho de normas e regras que devem ser seguidas por todas as pessoas no mundo. Porque cada sociedade, cada cultura, cada país, até mesmo cada estado ou cidade de uma determinada região, constrói a sua própria ética, assim como seu modo de viver eticamente. Contudo, existem algumas coisas que são universalmente comuns, ou seja, que valem para todos os povos em qualquer lugar do planeta. Exemplo, respeitar o direito de ir e vir de cada um, a liberdade, o direito de estudo, do trabalho, uma vida digna, entre outras coisas. Então, qual é a importância da ética no mundo em que vivemos? Vamos pensar agora aqui. Se a nossa escola, nossa sala de aula, se com professores chegando a qualquer hora, os alunos entrando e saindo da sala sem pedir permissão, falando mal dos colegas, brigando, batendo em qualquer um que apareça na frente deles, pais entrando e brigando com professores, alunos desrespeitando tantos professores como colegas, ou seja, um ambiente com total falta de ética. Pensou nisso? Com certeza, se existe um lugar assim, ele seria autodestruído, pois não é possível que as pessoas tenham um bom convívio, desrespeitando a liberdade de seus semelhantes, querendo impor a própria vontade sobre o dos outros. Quando isso acontece, a convivência torna-se insuportável e insustentável. Então, a ética é importante, pois possibilita que as pessoas convivam de modo pacífico em determinado espaço, como na escola. Para que a escola funcione adequadamente e tenha um bom desempenho na função de educar, é necessário que as pessoas concordem minimamente com algumas regras que estabelecemos alguns acordos, como está no nosso manual de aluno. Então, ética é, portanto, uma ação individual de alguém que faz tudo o que pode pelos outros simplesmente para se sentir feliz ou porque é a coisa certa a ser feita. Uma pessoa, certo? É ética quando ela faz tudo o que está ao seu alcance para evitar que outra pessoa sofra desigualdade, discriminação ou preconceito. Quando ela faz de tudo para que o outro não chore porque está sofrendo, entre outras coisas. Então, em outras palavras, a ética é a ação de fazer o bem para todas as pessoas de forma igual. E com isso a gente termina a nossa aula de hoje. Até o próximo capítulo.